Notícias do esporte. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Notícias do Esporte, hoje resumindo o 7º dia das Olimpíadas Rio 2016. E começamos falando sobre as provas de remo que foram canceladas devido ao vento forte. Uma ventania provocou o cancelamento de todas as regatas programadas para amanhã de hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Por meio de nota, a Federação Internacional de Remo informou que as condições climáticas não eram favoráveis para a realização da prova. O cancelamento de mais um dia de competição aumenta a probabilidade de que a modalidade encerre suas provas apenas no domingo, dia 14, e não mais no sábado, dia 13. No judô, Maria Portela avança para as oitavas de final depois de vencer a marroquina Asma Ming, mas perdeu para a austríaca Bernadette Graf nas oitavas de final na categoria até 70 quilos. Já Thiago Camilo vence no judô e segue para as oitavas depois de vencer o sul-americano Zach Piontek, porém perdeu para o atleta do Azerbaijão nas oitavas. No handebol feminino, o Brasil perde a invencibilidade. Após 2 vitórias da equipe brasileira do handebol feminino, perdeu hoje para a Espanha na fase classificatória dos jogos. A partida na Arena do Futuro terminou 29-24 para as espanholas. Michael Borges vence no boxe e avança para as quartas de final. O boxeador brasileiro Michael Borges venceu o croata nas oitavas de final da categoria peso médio pesado masculino nos Jogos Olímpicos. Na esgrima, o brasileiro Renzo Agresta perdeu na disputa do sabre individual masculino. Na canoagem, o brasileiro Pedro da Silva fica em 6º lugar na canoagem slalom. O brasileiro Pedro da Silva conquistou a 6ª colocação na categoria caiaque individual da canoagem slalom. O atleta registrou o tempo de 91,54 segundos. O ouro da prova ficou para o britânico Joseph Clark, a prata com a Eslovênia e o bronze com a República Tcheca. No futebol masculino, a Coreia do Sul venceu o México no futebol e se classificou em primeiro para o grupo C. No vôlei, Alisson e Bruno vencem italianos e passaram para as oitavas de final do vôlei de praia. A dupla brasileira do vôlei de praia, Alisson e Bruno, venceram os italianos Alex e Adrian por 2-0, garantindo vaga nas oitavas de final. A atleta holandesa que sofreu acidente em prova deixou o hospital. A ciclista holandesa que sofreu acidente durante a prova do último domingo deixou o hospital ontem e já está em um hotel do Rio de Janeiro. E o Brasil segue sem vitórias no Rugby 7. A equipe brasileira de Rugby 7 continua sem vitórias nos Jogos Olímpicos de Rio 2016. Os brasileiros perderam mais uma hoje, agora para os argentinos por 31-0. E agora é a hora da ginástica artística. O ginasta japonês Kohei Ushimura confirmou hoje seu domínio absoluto na ginástica artística mundial com a medalha de ouro individual geral. Os brasileiros Sérgio Sasaki e Arthur Nori ficaram em 9º e 17º lugares, respectivamente. Com mais uma goleada, o Brasil perde a 4ª seguida no hóquei sobre a grama. Sem tradição no hóquei sobre a grama, a seleção brasileira perdeu a 4ª partida consecutiva, desta vez para a Nova Zelândia por 9-0. E tá na final, Thiago Pereira conquista o 3º melhor tempo nos 200 medley e avança para a próxima fase das 200 metros medley na natação. E o Brasil venceu a Dinamarca por 4-0. Fim de partida no futebol masculino. Brasil 4, Dinamarca 0. E o Brasil se classificou para a próxima fase. E voltando para a natação, o austríaco ganhou o ouro nos 100 metros livres e o brasileiro ficou em 8º. O nadador brasileiro Marcelo Chieringini ficou na 8ª colocação nos 100 metros livres, a prova mais tradicional da natação olímpica. O australiano ganhou o ouro, a prata ficou com a Bélgica e a medalha de bronze ficou com os Estados Unidos. E o Notícias do Esporte ficará por aqui. Não perca amanhã, meia-noite, mais um resumo do dia das Olimpíadas aqui na Web Rádio O Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. MF, o melhor do futebol.